Graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, para a glória de Deus, iniciando mais um dia com o Café com Provérbios. E antes de entrarmos na nossa palavra, eu quero louvar a Deus pela sua vida que está comigo nessa jornada. Deus abençoe a sua vida, continue compartilhando, continue mandando seu retorno, esse feedback que eu tenho recebido de algumas pessoas, tem sido muito importante para a gente construir algo realmente, efetivamente importante, que seja relevante na sua vida, na vida da Igreja de Cristo, que possamos estar construindo de verdade, construindo algo para a glória de Deus, amém? Hoje nós estamos no capítulo 24 de Provérbios, nessa nossa jornada de um provérbio por dia. Hoje, capítulo 24. E eu quero ler somente o verso de número 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Amém? É tão pequeno, e eu não sei se você já ouviu esse versículo, mas diante de tantas marcações, hoje esse versículo ele foi muito relevante para mim. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E isso revela algo muito importante. A nossa força não é medida, se é que eu posso usar essa palavra, ela não é medida nos dias bons, mas nos dias maus. São exatamente nos dias de angústia que precisamos manifestar força. E aí ele fala, se no dia da angústia, se te mostrares fraco, presta atenção, ele não está falando que se você se sentir fraco, ele está falando, se te mostrares fraco, no dia da angústia a tua força será pequena. Sabe o que me fez pensar? O problema não é você sentir que você tem fraqueza, é você se sentir fraco, você se sentir cansado e angustiado. É você se mostrar, você se comportar, você ter atitudes de fraqueza. Uau, então isso é uma chave. Porque aí eu fiquei assim pensativa. Senhor, mas e a tua palavra que diz que quando estou fraco é que sou forte? Aonde que entra aqui? E é exatamente isso. Porque o problema não é quando eu me sinto fraco, porque nós somos fracos diante de algumas coisas. O problema é termos atitudes de fraqueza. O problema é nos rendermos à fraqueza. Porque aqui o te mostrar fraco é você se comportar como alguém fraco. É você ter atitudes, é ter comportamento de uma pessoa fraca. Então, de fato e verdade, na hora da angústia você não vai ter força. Porque o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele repete, claro, uma palavra que está lá no Antigo Testamento e fala, diga ao fraco, eu sou forte. Então assim, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sei que eu sou fraca. Eu sei que o meu corpo está debilitado. Eu sei que emocionalmente eu tenho me sentido fraco, sem força, sem argumento, sem direção. Mas o importante é eu não me comportar. É eu não me posicionar com fraqueza. Mas não é eu me comportar, é eu ter um comportamento, uma mentalidade de que nesta fraqueza o poder de Deus vai se manifestar. E eu quero ler com você essa passagem que eu estou falando lá de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler só o verso 10, onde ele fala, eu me glorio também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força,
então tenho a força de Cristo em mim. Aleluia. Essa tradução é na linguagem de hoje. Então ele fala, quando perco toda a minha força. Então é exatamente aí que eu tenho a força de Cristo em mim. E quem é o Cristo? Cristo é o Senhor Jesus ressuscitado e resplandecido em glória, aleluia, porque Jesus morreu na cruz, o homem Jesus morreu na cruz, o totalmente homem e o totalmente Deus. Na cruz quem morreu? Morreu o homem Jesus, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Cristo resplandecido, o Deus no corpo de homem foi manifestado. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, quando eu perco todas as minhas forças, então eu tenho a força do Cristo em mim, o Deus ressuscitado, o Jesus ressurreto é manifesto em mim. E então eu tenho a força desse Deus dentro de mim para vencer todas as minhas angústias. Então, se te mostrares fraco, se tiver comportamento de fraqueza, se você se render à angústia, se você se render à adversidade, se você se render à afronta, se você se render a isso que está sugando as suas forças, se você se render, então realmente a sua força vai ser pequena. Por que a depressão assola muitas pessoas? Por que a depressão nos assola? Porque nos rendemos à dor, nos rendemos à desesperança, porque nos rendemos a um sentimento de angústia, uma angústia de morte, porque nos rendemos ao não, nos rendemos à circunstância, nos rendemos a tudo que nos cerca e não vemos esperança. E então verdadeiramente a nossa força é pequena. Você já percebeu que ao receber um diagnóstico nós nos abatemos? Você já percebeu como uma má notícia nos desestrutura? Você já percebeu como receber uma notícia, receber uma informação, receber um diagnóstico, algo negativo nos consome? Porque aquilo revela a nossa vulnerabilidade. Nós nos mostramos totalmente vulneráveis e diante daquela má notícia, nós só temos duas escolhas. Aceitar aquilo e se render, ou receber aquela notícia e falar assim, eu não tenho força para vencer, para lutar, eu não tenho força, de mim mesmo eu não tenho recurso, de mim mesmo eu não tenho nada para fazer, mas Senhor, luta por mim, porque eu quero vencer na tua força. Nós só temos duas escolhas. E eu quero te falar, eu tenho escolhido a segunda opção. Eu tenho me esforçado para viver nesse segundo ambiente, no ambiente que eu perco todas as minhas forças, no ambiente que eu perco todos os meus argumentos, eu perco todos os recursos para se render ao recurso do Cristo, do Deus ressurreto, não daquele Jesus coitadinho que morreu na cruz, mas do Cristo que resplandeceu, que ele ressuscitou em glória e o corpo dele era resplandecente, que ele atravessou parede, que ele andou 40 dias em meio aos seus discípulos, em meio ao povo, e ninguém podia tocar nele, porque o corpo dele estava resplandecido. O Jesus que entrou, passou parede, é esse Cristo que hoje está 100% vivo, assentado à direita de Deus Pai, aleluia, intercedendo por mim e por você. Ei, existe um Cristo ressurreto que não há nada que ele não possa vencer. Esse Cristo ressurreto que a Bíblia diz que ele desceu nas profundezas do inferno e recuperou e tomou da mão de Satanás a chave da morte, aleluia.
E o nosso livre-arbítrio foi recuperado. Ele recuperou. Ele tirou a chave da morte das mãos de Satanás. E a cédula do pecado que era contra mim e contra você. E nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Jesus foi lá e tomou. E a Bíblia diz que ele rasgou a cédula que era contra mim e contra você. Nós tínhamos uma promissória no inferno contra as nossas vidas. E Jesus rasgou essa promissória. E quando nós recebemos Cristo como Senhor da nossa vida, entregamos a nossa vida ao senhorio dele. Então nós recebemos a vida que há nele. Nós recebemos a força, a glória que há nele. Então há sobre nós, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, mas eu quero que você acredite nesta palavra. Não se renda à fraqueza, se renda ao poder de Deus. Não se renda à enfermidade, se renda ao poder de Deus. Não se renda à má notícia, se renda ao poder de Deus. Não se renda à circunstância, se renda ao poder de Deus. Esteja rendido diante da cruz, se renda diante da cruz, porque através da cruz de Cristo nós recebemos cura, milagres, 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 milagres. O milagre de uma transformação, o milagre de uma conversão, o milagre de uma cura, o milagre de uma libertação, o milagre de uma mudança totalmente na circunstância da sua vida financeira, familiar, estrutural, o milagre para o seu casamento. A cruz de Cristo é o nosso passaporte para acessar todas as bênçãos celestiais que Cristo, que Deus já liberou para os seus filhos. Amém? Se te mostrares fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. Se você tem passado dias de angústia, de dor, de aflição, de depressão, de más notícias, não se renda. Não tenha atitudes de dor. Ainda que esteja doendo, glorifica a tua cura. Ainda que esteja preso, glorifica a tua liberdade. Ainda que as notícias sejam maus, ainda que as lágrimas tenham sido seu alimento dia e noite, glorifique ao Senhor. Celebre, celebre. Levante um altar de adoração, de gratidão. Já comece a agradecer ao Senhor pelos dias de alegria. Já comece a agradecer ao Senhor pela tua força. Como nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando. Porque quando eu perco toda a minha força, então a força de Deus, a força de Cristo se manifesta em mim. Na tradução mais conhecida é: quando estou fraco é que estou forte, porque na minha fraqueza o poder de Deus é aperfeiçoado. É na sua fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Na sua fraqueza como? Se entregando, se jogando em cima de uma cama, fechando tudo, deixando tudo escuro, andando para um lado e para o outro, se rastejando, chorando, se entregando. Não, não é essa fraqueza. É você entendendo que de você não há força nenhuma para vencer essa situação. É você, diante de Deus, rendendo com humildade, se humilhando debaixo da potente mão do Senhor, sabendo que no tempo oportuno, no tempo que Ele prover, Ele vos exaltará. Aleluia! Então humilhai-vos. Hoje se humilhe debaixo das potentes mãos do Senhor. Se humilhe para o Senhor. Esteja prostrado, fraco diante de Deus, porque Deus vai pôr você de pé diante dessa dor. O Senhor vai pôr você de pé diante dessa adversidade. O Senhor vai te dar força diante da angústia. E a sua força será sobrenatural, porque vai surgir de você uma força que não vem de você. Vem do Cristo que está em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós
é a esperança. Amém? Em nome de Jesus, não se renda às más notícias, não se renda à perseguição, não se renda à calamidade, como diz Davi em um dos seus salmos: não temerei más notícias, não tema, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, aleluia, não temas, ainda que você esteja num vale de sombra de morte. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Ainda que esteja doendo na sua carne. Porque diminuir dói. Se humilhar dói. Estar fraco diante de Deus dói. Dói na carne. Muitas pessoas vão ouvir esse vídeo. Elas estão sentindo dor nos ossos. Elas estão sentindo dor na sua carne. Aleluia. Mas existe uma paz que vai além de todo entendimento. Existe um poder de Deus que vai invadir agora essa tela desse celular e vai entrar dentro de você e você vai pular dessa cama, você vai abrir essas janelas, ainda que o seu corpo esteja doendo, que a sua carne esteja gemendo, mas no teu espírito receba essa força de Cristo, receba essa força de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza, em nome de Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo diz que ele estava com espinho na carne, que por 3 vezes ele orou ao Senhor. E o Senhor disse assim para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Eu vou ler com você nessa tradução. E o capítulo 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele termina dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Depois que Deus veio e acalmou o coração dele, ele falou: Deus, afasta de mim, afasta de mim, afasta de mim. Aí Deus falou assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. E graça vem da raiz charis, que é exatamente alegria, regozijar. Ei, o Senhor tem um gozo, Ele tem uma alegria no meio desta dor, no meio deste vale escuro de sombra da morte. Ele tem uma graça, Ele tem um favor, Ele tem uma alegria no seu espírito para derramar sobre você. E ele fala: porque o meu poder repousa, o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo que diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando esta palavra veio e trouxe paz e acalmou o coração dele, ele mudou. Aquela oração: Senhor, afasta de mim, mudou. Aí agora ele está orando: de boa vontade eu vou aceitar. Eu vou aceitar com o meu coração alegre. Eu vou aceitar essa graça. Eu vou aceitar com o meu coração alegre essa dor. Porque eu sei que nesta fraqueza o seu poder vai repousar. Você tem noção o que é o poder de Cristo repousando sobre você? É como uma ave que repousa. Ela já pousou e ela vai pousar e ela vai ficar. Ela não é só vai pousar como um pombo no fio que pousa, mas qualquer coisa ele voa. Não, quando ela repousa é sobre o ninho, é para ficar. O poder de Cristo vai repousar, vai ficar pairado sobre mim, sobre você, quando aprendermos a nos alegrar, a nos gloriar, a nos regozijar em meio às dores, em meio às nossas fraquezas. Não te mostres fraco, porque de fato a sua força será pequena. Não, salte da cama, vista sua melhor roupa, junte as suas poucas forças e entregue para Deus a sua fraqueza, porque Ele vai te fortalecer, em nome de Jesus. Que esta palavra hoje te dê ânimo e que você consiga, ainda que esteja em um leito de dor, talvez em um leito de hospital, junte as suas forças. Junte o pouco de força que há em você e louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor, ainda que a tua força seja pouca.
e entregue essa fraqueza diante do Senhor, porque Ele vai manifestar poder sobre você. Amém? Que Deus te abençoe. Que esta palavra hoje invada a sua vida hoje e te faça saltar, levantar deste lugar de dor, deste lugar de fraqueza. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo agora invada a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, que a fraqueza desta pessoa seja matéria-prima para o milagre, aleluia, que toda dor, que toda fraqueza, que toda confissão de fraqueza diante de Deus, não diante da circunstância, que a sua humilhação diante de Deus, não diante das coisas, seja matéria-prima para o poder de Deus se aperfeiçoar e mudar a sua história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã em nome de Jesus.